Oi meninas, finalmente consegui voltar aqui para gravar para vocês. Como vocês podem ver, a minha bênção aqui já nasceu. É o José, ele nasceu dia 8 de março. Meu último vídeo foi contando para vocês como foi meu pré-natal no SUS, o primeiro trimestre. E também tem um vídeo descobrindo a gravidez, quais foram os sintomas e tudo mais. Vou deixar aqui para quem não viu e quiser dar uma olhadinha. Bom, tudo começou quando eu fiz 37 semanas. Eu comecei já a sentir algumas dores, mas era só contrações de treinamento. Eu sentia, não minha barriga em si endurecer, mas eu sentia já umas cólicas. Ela ficava durinha às vezes, mas não como sempre conto, não, ela endurece, vem a dor na lombar, não sentia isso. Mas ela endurecia um pouquinho mais, que minha barriga sempre foi mais dura, ela endurecia um pouquinho mais e eu sentia cólica. E eu também comecei a sentir como se tivesse meus ossos soltando. É literalmente um sentimento que seus ossos estão quebrando e soltando, assim, principalmente lá embaixo. Toda vez que eu sentia as dores, eu começava já, ai meu Deus, é agora, é agora, é agora. Depois que eu fiz 37 semanas, tudo que eu sentia eu já achava que ia ser o parto. Mesmo tendo estudado bastante, sabendo os sintomas e tudo mais, eu achava que era o parto já. Eu fazia bastante exercício, né? Aqueles que ensinam de fazer agachamento, de andar agachada, técnica do pontinho, tentei também, mas nada disso influenciou pro parto acontecer e tudo mais. Pode ter ajudado, sim, a que dilatasse mais fácil na hora do parto e tudo mais, mas não foi uma coisa que me levou ao parto. Segundo a data da minha última menstruação, a data prevista de parto era no dia 12/3. E segundo a primeira ultrassom, era no dia 8/3. Então a ultrassom acertou, foi no dia 8/3 mesmo. Na terça-feira de carnaval, no dia 4/3, eu comecei a sentir umas dores muito fortes que vinham da lombar. E ficou bem intenso e eu já achei que aquele dia realmente ele iria nascer, porque a dor estava diferente. Nesse dia, como era feriado, eu fui na casa da minha mãe, eu tava bem agoniada. Eu fui na casa da minha mãe, fiquei lá um pouquinho. E de lá mesmo, né, meu marido já me levou pro hospital. Porque, enfim, eu queria saber pelo menos quantos centímetros que eu tava e tudo mais. E chegando lá, a médica, ela fez o toque, eu tava com 1 centímetro só de dilatação. Ela pediu um cardiotoco pra ver se tava tudo bem com o bebê. E também me deu, falou pra eu tomar Buscopan na veia com glicose. Então eu tomei lá o sorinho com Buscopan e glicose, ela fez o cardiotoco, 20 minutinhos, ela olhou os exames e tava tudo bem. E eu fui pra casa, ela receitou o Buscopan caso eu sentisse dor. E, ficou por isso mesmo, a dor eu não senti passar mesmo tomando Buscopan. Mas ela tinha visto lá, feito o toque, achei que era normal. Também não fiquei muito encanada com isso. Quando foi na quarta-feira, eu ainda tava sentindo algumas dores, mas tinha passado um pouco essa dor na lombar, tava mais cólica mesmo. E saiu o meu tampão mucoso. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Eu sei que é muita intimidade, meio nojento, mas eu sei que tem muita mãe que, assim como eu, ficou procurando, buscando, olhando no Google pra saber se era ou não era o tampão mucoso. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem como saiu o meu tampão. Isso eu já fiquei bem alerta, porque eu sei que o tampão ele pode se regenerar, né? O corpo ele fabrica mais tampão, mas também pode ser um sinal de parto. Então eu já fiquei bem alerta, né? Já avisei minha mãe ali, eu falei, ai mãe, se eu não tampão, não sei o que. Já fiquei bem atenta com isso. No dia 7 eu já comecei a sentir as contrações, porque eu sabia que eram as contrações, porque começou a ter ritmo. Até então, tudo que eu sentia não tinha ritmo, mas no dia 7 já começou a ficar ritmado. E eu baixei o aplicativo que mede as contrações e já comecei a fazer a medição e ela vinha mais ou menos de 10 em 10 minutos. Isso no período da manhã. Eu tomei um banho bem quente e passou. Então eu falei, então provavelmente era contração de treinamento, não devia ser contração mesmo. Deixei pra lá, né? Quando foi mais ou menos da tarde, ela voltou. E aí eu comecei a marcar de novo e continuou vindo de 10 em 10 minutos. Nesse dia eu tinha a minha última consulta do pré-natal. Ela analisou, acho que foi por volta de 5 horas da tarde minha consulta. Ela me examinou, tava tudo bem. Ela ouviu o coraçãozinho dele.
Eu tive uma contração até dentro do consultório mesmo. E aí ela falou que provavelmente em breve ele iria nascer. E isso me deixou mais tranquila, né? Porque eu tava com medo de chegar, sei lá, 42 semanas, porque eu já estava no dia da consulta de 39 semanas e 4 dias. Depois da consulta, ali pertinho do postinho que eu passo, da UBS que eu passo, tem uma pastelaria. Eu fui lá com meu marido, a gente comeu um pastel, tudo mais. Eu tive contração dentro da pastelaria, porque eu estava tendo contração. E eu fui pra casa, continuei sentindo isso, mas ainda estava suportável. A médica tinha dito que se as dores começassem a ficar menos de 10 em 10 minutos, né, ritmada, era pra eu ir ao médico, tudo mais, ou se tivesse algum sangramento, se a bolsa estourasse, tudo mais. Então eu fiquei atenta aos sinais. Quando foi mais à noite, lá de madrugada, eu fui tentar dormir, tentar descansar, porque eu falei, se começar o trabalho de parto, realmente eu preciso estar descansada. E eu senti que ficou muito mais intensa as dores, né? Por volta de 2 horas da manhã, eu comecei a sentir as dores muito mais fortes. Eu fui pro chuveiro, fiquei um tempão, tudo mais, e dessa vez indo pro chuveiro não passou. E ficando lá por vários minutos, a minha dor, ela intensificou. Eu não senti diminuir o tempo, eu tava toda hora usando o aplicativo. Eu usava um pente, apertava o pente, apertava a mão do meu marido quando eu sentia a dor. Mas a dor, ela não começou a ficar mais pequena no intervalo de tempo. Só ficou realmente mais intenso. E aí, eu decidi ir ao médico. Só que meu marido falou, antes de ir pro médico, isso era por volta de 4 horas da manhã, ele falou, você vai comer pra não ir de barriga vazia pro médico. E aí, por volta de 4h30, a gente foi pra maternidade. Chegando na maternidade, as enfermeiras falaram que 26 mulheres já tinham entrado em trabalho de parto só naquele dia. Então, assim, eu já fiquei, meu Deus, será que eu também vou entrar em trabalho de parto? E aí, eles me passaram com a médica. A médica, ela fez o exame de toque, eu tava com 2 centímetros de dilatação. E aí ela pediu também um cardiotoco. Eu fiz mais 20 minutos de cardiotoco naquele dia e fiquei esperando sair o resultado. E aí mais ou menos umas 2 horas depois, 2h30 depois, a médica falou assim, bom, eu não quero estar certa, mas eu acho que eu tô. Foi quando ela pediu pra eu deitar, ela fez o exame de toque, eu tava com 7 centímetros de dilatação. Então tinha evoluído de 2 para 5 muito rápido. E ela estourou minha bolsa. Foi um choque pra mim. Quando ela falou assim, eu vou estourar sua bolsa, eu fiquei tipo, o quê? Sabe? Nossa, fiquei pálida, fiquei em choque mesmo. Assim, meu marido também ficou com o olho desse tamanho. O olho dele é bem pequenininho, ficou com o olho desse tamanho. E aí, quando ele estourou a bolsa, ela falou assim, é o que eu pensava, eu realmente tô certa. O bebê tinha feito uma ecônio dentro da minha barriga. E aí ela me mandou pra cesárea de emergência. Bom, depois disso, uma enfermeira, ela me acompanhou até uma sala. Nessa sala, ela me deu um avental, né? Aqueles aventais que a gente fica no hospital. Me deu touquinha, falou pra eu tirar minha correntinha, tirar minha aliança. Enfim, tirar tudo que fosse metálico, tirar brinco, colocar dentro de um saco. Ela me deu uma sacolinha. E também me falou pra eu colocar uma fralda. Então, eu coloquei uma fralda geriátrica também. E aí ela colocou um acesso no meu braço, começou a abrir a ficha, fazer umas perguntas. Enquanto isso, meu marido, ele foi lá assinar um termo de responsabilidade. E também deram uma roupa pra ele, aquelas roupas verdes de hospital com uma touquinha. E me levaram até a sala da cesárea. Nisso a enfermeira começou a preparar a sala e o meu marido ficou do lado de fora esperando. Ficou entrando vários profissionais, preparando. Não sei o que eles estavam fazendo especificamente, porque eu tava muito assustada, assim, porque foi uma coisa muito, né, que eu não tava esperando que acontecesse. Mas entrou o anestesista e eles foram me dar anestesia. Eles me colocaram sentada, né, mais ou menos assim. Falaram pra eu não me mexer. E aí, quando o anestesista colocou a agulha, eu fiquei quietinha e eu falei, bom, será isso? Não me mexi. Mas quando ele colocou o líquido, né, dentro do que tava lá de anestesia, eu senti um choque na minha perna e eu dei um pulo, assim, tipo, me mexi muito. A enfermeira me trouxe pra baixo, assim, me segurou, falou que não era pra eu me mexer. Mas foi muito sem querer, porque, óbvio, não tava esperando.
fosse dar esse choque nas minhas pernas. Eu nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia, então eu não tava esperando por isso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Porém, depois que eu tomei anestesia, eu comecei a sentir muita tontura, muita ânsia de vômito. Eu falava a todo momento, eu vou vomitar. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês que antes de sair de casa eu comi? Então, assim, não fazia muito tempo que eu tinha comido e fazia mais ou menos uns 20 minutos que eu tinha tomado um copo d'água. E aí eu comecei a sentir ânsia, sentir muita tontura, que eu ia desmaiar. E o médico falou, eu vou colocar uma coisa aqui no seu soro que vai fazer você voltar. Bom, eu não sei se ele colocou adrenalina, o que ele colocou, só sei que eu comecei a me sentir melhor depois que ele colocou um negócio no soro. E graças a Deus deu tudo certo. Bom, depois disso aconteceu o parto, foi uma cesárea. Meu bebê nasceu, o José. Colocaram ele nos meus braços e, gente, foi a sensação mais maravilhosa que eu já senti na minha vida. É a sensação que eu nunca vou me esquecer. Nunca, porque foi incrível. É um sentimento, assim, de plenitude que eu senti. De verdade, eu me senti muito bem realizado naquele momento. Colocaram ele aqui, né, no meu peito, assim. Eu tava com um top, eles deram uma faixa assim, colocaram ele no meio. E aí senti ele, olhar ele, ver a carinha dele, foi perfeito, foi maravilhoso. O tipo de como é que se diz? De cesárea que eles fizeram foi aquela com plástica, né? Então não ficou a cicatriz assim pra fora, muito aparente, tudo mais. Fizeram mais uma coisa interna, graças a Deus. E deu tudo certo, gente. Aconteceram algumas coisas depois que eu vou fazer um outro vídeo contando pra vocês, né? Que o meu bebê precisou ficar no berçário, foi em observação por um dia. Mas esse vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Que esse vídeo aqui já deve estar bem longo. Mas esse foi meu relato de parto no SUS. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!